E aí, pessoal, tudo certo? Sejam bem-vindos. Hoje a gente vai acelerar fundo no universo das celebridades para descobrir uma paixão que vai muito, mas muito além dos holofotes: as motocicletas. Se preparem, porque vamos conhecer garagens que valem milhões e histórias de gente que não só pilota, mas que respira essa cultura sobre duas rodas. Fala galera, aqui é Alex Offroad e hoje o nosso rolê é pelo asfalto da fama, pra gente entender o que move algumas das maiores estrelas do planeta quando elas sobem numa moto. Para começar, vamos lá com uma pergunta que parece até pegadinha. O que estrelas tão diferentes como o ator brasileiro Caio Castro, a lenda de Hollywood Angelina Jolie e o ícone Keanu Reeves podem ter em comum, hein? A resposta, meus amigos, tá na estrada. Exatamente isso. É uma paixão daquelas de tirar o fôlego, por adrenalina, por design de ponta e, claro, por máquinas que são verdadeiras obras de arte e que muitas vezes custam centenas de milhares ou até milhões de reais. Esse é o elo que une todos eles. Bom, bora mergulhar nessa história. E a gente vai começar aqui em casa, no Brasil. Vamos dar aquela espiada na garagem de alguns dos maiores nomes da nossa TV e da internet para ver como essa paixão toda se manifesta com aquele tempero bem brasileiro. O mais legal aqui é ver como a coleção de cada um reflete a personalidade, sabe? O Caio Castro, por exemplo, é um cara eclético. Ele tem a Harley Ultra Limited de quase R$ 145 mil, que é para viajar tranquilo, mas também tem uma super esportiva Honda CBR para pura velocidade e uma BMW 9T, que já mostra um gosto por um design mais clássico. Já o Bruno Gagliasso, cara, ele trata as motos como se fossem da família. Ele customiza e até batiza cada uma. Angel e Nega não são só máquinas, elas têm história na vida dele. E tem o Cauã Raymond, que é a prova de que a ficção pode criar paixões reais. Foi lá no set de Reza a Lenda que ele descobriu essa liberdade do motociclismo e, pelo jeito, nunca mais largou. E essa paixão tem muitas caras, né? De um lado, a gente tem o colecionador, tipo o Felipe Tito. O cara tem na garagem uma Triumph Rocket 3R, uma máquina de mais de R$ 116 mil que tem o maior motor numa moto de produção em série. Ele chegou a contar que no auge da pandemia, andava com ela dentro de casa só para matar a saudade. Imagina a cena. E do outro lado tem a performance pura, a adrenalina no limite, com o influenciador Gustavo Fagundes, que é um mestre na arte do wheeling. E para quem não tá ligado o que é esse tal de wheeling, bom, é basicamente essa arte aqui. Manobras radicais onde o piloto empina a moto e mantém a roda da frente no ar. Isso exige um nível de controle, de equilíbrio, que é simplesmente absurdo. É a paixão pela adrenalina levada ao extremo do controle técnico, coisa de profissional. Agora segura aí que a gente vai cruzar o continente e acelerar direto para Hollywood. Porque lá, meu amigo, a escala da paixão e dos preços sobe para um patamar completamente diferente. A gente está falando de coleções que parecem museus e de clubes de motoqueiros super exclusivos. Olha, essa frase aqui resume perfeitamente a cena de Hollywood. Pensa só, Tom Cruise e David Beckham, dois gigantes. Não só pilotam, eles criaram um refúgio, o The Midnight Boys Bike Club. Com motos que valem uma fortuna, como a Desmosedict RR de US$ 72 mil, a ideia é justamente essa: rodar de madrugada, como diz a fonte, sem um zilhão de paparazzis em volta. Para eles, a moto não é só status, é a ferramenta para reconquistar o anonimato e a liberdade numa cidade que nunca dorme. Mas se o assunto é coleção lendária, tem um nome que é simplesmente obrigatório: Brad Pitt. A garagem desse cara é muito mais que uma coleção. É um museu particular, montado por alguém que é apaixonado de verdade por história e por design. São mais de 20 motos, e cada uma delas conta uma história diferente. E só para ter uma ideia do nível da coisa, olha esse número: US$ 385 mil. Foi o que ele pagou por uma única moto. Uma raríssima BMW da Segunda Guerra Mundial com sidecar e tudo. E os detalhes, como assento de couro italiano e escapamento de cerâmica, só mostram que ele não compra só a moto, ele compra um pedaço da história sobre rodas. E se liga, essa BMW histórica nem é a única joia da coroa. Do lado dela, tem essa outra maravilha da engenharia moderna, a Ecossi FIT-X, pela qual ele desembolsou US$ 300 mil. Peraí, vamos pensar. São duas motos, uma representando o passado e outra o futuro da tecnologia, que juntas somam quase US$ 700 mil. Isso não é mentalidade de quem só compra, é de quem é um curador. Tá, mas o que faz essa Ecossi ser tão especial assim? Ela foi nada mais nada menos que a primeira moto do mundo com o chassi inteirinho feito de titânio. E por que isso importa? Bom, o titânio é tão forte quanto o aço, só que com quase metade do peso. O resultado é uma agilidade, uma performance absurda.
Ah, e tem mais um detalhe, só existem 13 unidades dela no planeta inteiro. É a união máxima de exclusividade, engenharia de ponta e força bruta com seus 250 cavalos. A coleção do Brad Pitt também é cheia de choppers. E o que é uma chopper? É a pura essência da customização. O nome vem do inglês to chop, que significa cortar. A ideia é pegar uma moto, tirar tudo que não é essencial, cortar mesmo, e estender o garfo da frente para criar aquele visual icônico, sabe? Para uma estrela como Pitt, que vive cercado de gente, a chopper é quase uma declaração de individualidade e rebeldia. Pessoal, só uma pausa rápida aqui. Se estiverem curtindo essa viagem pelas garagens mais incríveis do mundo, por favor, não esqueçam de compartilhar essa análise e de deixar aquele like. Isso ajuda demais o canal a continuar trazendo conteúdos como este. Valeu mesmo! Beleza, até agora a gente falou muito de galãs e de astros de Hollywood, mas seria um erro gigantesco achar que o mundo das motos é um clube do bolinha. Então vamos mudar de faixa agora e focar nas mulheres poderosas que estão dominando o asfalto e com suas próprias regras. Os dados mostram que sim, o universo do motociclismo ainda é, na maior parte, masculino, com as mulheres representando cerca de 20% dos pilotos. Mas olha só, esse número está crescendo muito rápido, e cada uma dessas pilotas está ajudando a reescrever a história do motociclismo. E o principal estereótipo que elas estão quebrando é esse aqui, aquela velha ideia de que o lugar da mulher é na garupa. A realidade, como a gente vê com a cantora Pink e a sua imponente Indian, é bem diferente. Elas não são passageiras, elas são as pilotas, donas das suas próprias máquinas e do seu próprio destino. E a lista de mulheres incríveis é longa. A Angelina Jolie não só pilota nos filmes, como tem a própria coleção. A Michelle Rodrigues, nossa eterna Letty de Velozes e Furiosos, aprendeu para atuar e nunca mais desceu da moto. A cantora Pink coleciona motos junto com o marido. A Alanis Morissette dizia que usava sua Ducati para desbloquear a criatividade musical. E a Katie Sackhoff, a Starbuck de Battlestar Galactica, tem uma Honda customizada que é tão durona quanto os papéis que ela faz. Elas mostram que paixão por duas rodas não tem gênero nenhum. E para fechar nossa análise com chave de ouro, a gente vai chegar no ápice da paixão. Aquele ponto em que ser só um piloto ou um colecionador já não é mais suficiente. Chegou a hora de contar a saga de Keanu Reeves, o cara que levou o amor por motos para um nível completamente diferente. O ponto-chave para entender essa história é este. Para Keanu Reeves, a paixão era tão, mas tão intensa, que só ter as motos mais incríveis do mundo não bastava. Ele sentiu a necessidade de ir além, de participar da criação, de materializar a visão que ele tinha da moto perfeita. E a história de como isso nasceu é simplesmente fantástica. Tudo começou com o Keanu querendo customizar uma Harley. Ele foi atrás do mestre Gerd Hollinger, que de cara recusou o trabalho. Mas o Keanu insistiu. O projeto levou 4 anos para ficar pronto. E quando a moto finalmente ficou pronta, a reação do Keanu mudou tudo. Ele não disse só obrigado, ele olhou para a moto e fez uma proposta. A gente precisa fabricar mais dessas. Ele conseguiu convencer o Hollinger, que era super cético, e juntos eles fundaram a Art Motorcycles. É uma baita história de persistência movida por uma visão. E o que são as motos da Art, afinal? Elas são tão únicas que a própria empresa teve que criar uma categoria nova para descrevê-las: Performance Cruiser. Pensa comigo, é a fusão de dois mundos que normalmente não se misturam. É o estilo relaxado e confortável de uma cruiser de estrada com a potência e a agilidade de uma super esportiva. É literalmente a moto que o Keanu sempre sonhou em pilotar e, como ela não existia, bom, ele foi lá e criou. Ufa! Da Harley do Caio Castro, a BMW histórica do Brad Pitt e chegando na Performance Cruiser criada pelo Keanu Reeves, que jornada, hein? Agora, a pergunta fica para quem está assistindo. De todas essas máquinas, qual delas seria um sonho de consumo para ter na garagem? Uma clássica, uma esportiva, uma customizada? Deixem a opinião de vocês aí nos comentários. Vamos continuar essa conversa por lá. Valeu e até a próxima!